Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus é o Deus do impossível, como foi cantado aqui, né? Esteja na expectativa de Deus ministrar na sua vida hoje a unção, amém? Fogo. A palavra de Deus, ela é fogo. Deus é fogo. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, não espera menos do que um fogo, porque quando você percebe o fogo de Deus dentro de você, a ânsia por Deus vai aumentando, aquele desejo por Deus, aquela paixão por Deus, e você vai se entregando cada vez mais ao Senhor, e a cada vez mais, dá-me mais fome, dá-me comida, dá-me mais sede, dá-me bebida, e sempre você vai querer mais de Deus, quando você tem uma experiência no Senhor, amém? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, se nós ouvirmos algo a respeito do Espírito Santo, crendo que a palavra vem do próprio Deus, e você crê nessa palavra e tomar para si, Deus, Ele vai te abençoar segundo a sua fé. Porque as coisas de Deus nós pegamos pela fé, e não tem outra maneira de ter fé a não ser pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que gera fé. Não uma palavra intelectual, não uma boa oratória, mas uma palavra revelada, uma palavra ministrada pelo próprio Espírito Santo, amém? Então vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2, que a pastora leu hoje, né? Aleluia, Jesus. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Amém? Como foi falado aqui, tinha cerca de 14, 16 nações reunidas ali, e os discípulos estavam falando algo sobrenatural, não um idioma em si, mas uma língua concedida pelo Espírito Santo. Eles estavam orando em línguas, e o Espírito Santo traduziu para cada um ali, na sua própria linguagem. Eu gostaria de falar com os irmãos que há uma variedade de línguas, são pelo menos 3 tipos de línguas. Essa língua que manifestou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, é línguas como sinal para os incrédulos. Ela se manifesta geralmente quando alguém é muito intenso na oração em línguas. A pessoa ora 1 hora, 2, 3, 4, 8, ora em todo o tempo em línguas, vira um estilo de vida que ela vai estar orando em língua, ela vai falar em alemão e vai pensar que está falando em línguas. Já aconteceu em cultos assim, onde tinha uma pessoa estrangeira sentada, um alemão, e a pessoa foi tomada pelo Espírito Santo, começou a orar em línguas, e daqui a pouco a pessoa começa a chorar, porque ele ouviu na língua dele, e começou a chorar, e aceitou Jesus. E a pessoa que orou em línguas, nunca estudou alemão, não sabe alemão, mas ela estava orando em línguas. No ouvido dela era línguas. É como se ela estivesse falando mas só que a pessoa estava orando lá em alemão, estava ouvindo na língua alemã. Já aconteceu uma pessoa ouvir em francês, e assim Deus se manifesta. É língua como sinal para os incrédulos. Há um tipo de língua que é língua para edificação pessoal. É a língua que você recebe quando você é batizado no Espírito Santo. É uma linguagem que ninguém entende, porque você não fala a homens, senão a Deus. E a Bíblia diz que você fala mistérios. Essa palavra mistérios no grego, um dos significados é segredos divinos que a mente humana não compreende. A mente humana não compreende, a nossa capacidade intelectual ela não entra nisso, porque 1 Coríntios 14, 14, na versão da linguagem de hoje, diz:
Se eu orar em línguas, o meu espírito estará orando, mas a minha inteligência não tem parte nisso. Então não tem nada a ver com o intelecto, não tem nada a ver com o nosso idioma, não tem nada a ver com a nossa língua natural, é uma linguagem do céu que você recebe no seu espírito recriado em Cristo Jesus, que o Espírito Santo coloca lá. É uma linguagem celestial, você fala diretamente com o Pai, porque a Bíblia diz, aquele que ora em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então é você e Deus. Seu marido não entra, seu pastor não entra, sua esposa não entra. É entre você e Deus. É você que recebe essa linguagem quando você é batizado no Espírito Santo. E existe também línguas com interpretação. Porque em 1 Coríntios 14, 2, fala de uma linguagem que ninguém entende. Uma linguagem que ninguém compreende. Uma linguagem que só Deus vai ouvir, mas existe também umas línguas com interpretação. 1 Coríntios 14 fala dessa língua. É como o Espírito Santo toma alguém no público, ou toma quem está ministrando, ele começa a falar em outras línguas, ele pode interpretar ele mesmo e passar a interpretação para a igreja, ou alguém no meio da plateia tem o dom de interpretação das línguas e ele vai interpretar. Essa língua é equivalente à profecia. Essa língua é a mente de Deus sendo revelada à igreja num propósito. Então Deus ele manifesta dessa maneira. E existem línguas que se estendem aos gemidos intercessórios também para uma pessoa que é intensa nessa oração em línguas. Ela ora horas e horas e horas e horas e horas e às vezes ela é tomada com dores como de parto. Ela não fala a linguagem materna, ela não ora em outras línguas, ela começa a gemer e há contrações reais, é como se você estivesse sentindo dores, né? Então são esse tipo de línguas, mas eu queria reter somente nessa língua para edificação, que Paulo fala em 1 Coríntios 14, versículo 2. Eu não vou abrir, porque são muitos versículos, vai anotando, ou assiste o culto novamente na internet, porque é muito versículo, né? Mas ele fala assim, o que ora em línguas, edifica a si mesmo. O que profetiza, edifica a igreja. Então eu vou profetizar, e Deus vai manifestar a mente dele, e aí vocês serão edificados por essa profecia. Agora, a oração em línguas vai edificar a mim, só eu. Agora o problema é que Paulo, ele colocou um texto sobre a ordem do culto, um culto público. Quando ele fala em 1 Coríntios 14, ele está falando de um culto público. Num culto público, ele fala, eu prefiro falar 5 palavras no nosso idioma, do que falar 10.000 palavras em outras línguas, porque vocês não irão compreender, vocês não serão edificados. Mas no outro versículo ele diz, dou graças a Deus que oro em outras línguas mais do que todos vocês. Não há uma contradição. Num culto, eu não vou pregar em outras línguas, mas na minha vida particular, pessoal, eu vou orar em outras línguas. A oração em língua, ela não ocorre na alma, porque a alma tem atributos, a alma tem funções, que é mente, vontade e emoção. Mente, vontade e emoção. Na nossa mente há razão, há o intelecto, e a nossa mente não compreende, por isso que ela não tem parte na oração em línguas. No nosso espírito humano recriado em Cristo Jesus, é comunhão e intuição. Nós temos ali essa ferramenta, através do nosso espírito humano, é onde é gerada a fé. E é lá que nós vamos desenvolver a nossa vida de oração no espírito. Porque ele fala, se eu oro em outras línguas, o meu espírito estará orando. Uma linguagem que a minha mente não vai compreender. Uma linguagem que eu vou orar pela fé, somente pela fé. Quando eu vou expulsar demônios, eu expulso pela fé no que a palavra diz. A palavra diz, em meu nome expulsarão demônios. Eu não preciso sentir a unção, eu não preciso de sensações exteriores. Por causa da palavra, eu vou expulsar demônios.
Por causa da palavra que Jesus disse, eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Por causa dessa palavra eu tomo autoridade. A mesma palavra fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu vou resistir. Não é Deus que vai resistir ao diabo por mim. É eu que tenho que resistir, é você que tem que resistir, é você que vai expulsar, é você que vai tomar posse da autoridade delegada sobre a sua vida. Quando uma pessoa com a carreta com 50 toneladas vem, um guarda de trânsito para ele só com um gesto ou um apito, ele para, porque ele vê não um ser humano ali, ele vê alguém revestido de autoridade do Estado e para. A mesma coisa é nós. O diabo não olha o seu cargo, ele não olha o seu título, ele não olha nada dessas coisas, mas ele sabe que você tem autoridade, você tomou posse dela. E você usa. E eu falei aqui na quinta-feira à tarde, que eu fui para um culto, eu estava bastante cansado, e eu queria ir embora, eu não queria estar nesse culto. E aí foi pregado sobre cura. E aí eu não senti a unção, eu não tive revelação, não tive visão. O que eu sentia no meu corpo físico era cansaço. A minha mente estava trabalhando no cansaço. Eu queria estar indo embora, o que eu estou fazendo aqui? Mas quando nós fomos orar pela senhora, tinha uns 70 anos, ela estava paralisada todo o lado esquerdo. Sabe o que nós fizemos? Ungimos, demos o comando para o cérebro dar ordem ao corpo, e demos o comando para o corpo funcionar, e ele funcionou, e a mulher saiu dali glorificando a Deus e pulando, porque ela foi instantaneamente curada pela palavra. Pela palavra. Se fosse pela capacidade humana, os sentidos do corpo humano, a mente, essa mulher não teria sido curada. A cura se manifesta de uma maneira sobrenatural, onde foi gerada uma fé, a fé que ela seria curada. Quando eu estava no culto cansado, eu estava trabalhando 12 horas, chegava no culto às vezes fardado, que era policial militar, ainda sou aposentado, chegava fardado ali, às vezes chegava em casa, não tomava banho, não jantava, ia direto para o culto. O pastor falou, quem quiser dos obreiros, pastores, estiver cansado, pode ficar aí tranquilo aí. E eu estava exausto. Aí eu falei, não, eu vou ficar. Irmão, 4 pessoas que eu coloquei a mão, 4 pessoas ficaram endemoniadas. Mas qual foi o corpo estava falando? Qual a linguagem que o corpo estava transmitindo? A minha mente, que faz parte da alma. Você está cansado, você pode ficar ali. O pastor não falou, mas o espírito humano, ele sempre está ativo. Porque se o homem exterior, ele vai se corrompendo, a Bíblia diz que o interior se renova a cada dia. A cada dia ele é renovado. E aí, os demônios manifestavam, cala a boca, não joga a mulher no chão, mão para trás e sai dela. Pronto. Por causa da palavra, em meu nome expulsarão demônios. E a oração em línguas é a mesma coisa. Eu fui batizado no Espírito Santo com 10 a 12 anos de idade, andava com pastores, ia para a chácara. E aí eu fui para um quarto, fiquei lá, glória, 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 sozinho. Daqui a pouco comecei a chorar, as línguas vieram, veio visão e veio algumas palavras de revelação também. E aí eu desviei, fiquei um bom tempo afastado de Cristo, fui voltar para o Senhor com 28 anos de idade. Aí cheguei para o irmão, na rua, trabalhando, PM, tinha um irmão convertido do meu lado. Eu falei, rapaz, eu falava em línguas quando eu tinha 10 anos, 12, eu profetizava, eu tinha visão, e agora? Irmãos, ele me deu só uma palavra, eu tomei posse. Porque eu mexi com prostituição, cocaína, droga, bebida, era preso no quartel. Então eu era um policial que ninguém queria estar debaixo do comando, comandar a mim. Mas esse irmão falou assim, os dons de Deus e os seus chamamentos são irrevogáveis. Tomei posse na hora. Então se você está aqui hoje, e você não anda mais no mover dos dons espirituais, já andou um tempo atrás, Deus quer renovar você aqui essa noite. Não só batizar com uma das manifestações das línguas, mas renovar. Ele fala, reavives o dom que há em ti, que foi te dado por intermédio de profecias, imposição das minhas mãos. A imposição das mãos é uma lei de transferência.
Quando Moisés colocou a mão sobre Josué, deu a ele da autoridade. E a Bíblia diz que Josué ficou cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia lhe imposto as mãos. As mãos transmitem. A Bíblia diz que o sacerdote ia lá para oferecer o novilho, a pessoa que pecou levava o novilho e colocava as mãos. É como se havia uma transferência da culpa e o animal pagava pela culpa do homem. Era morto, transferência. A Bíblia diz: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Transferência de cura, unção de cura. Dons espirituais. Paulo fala a Timóteo: reavive o dom que há em ti, que te foi dado mediante profecia, com a imposição das minhas mãos. A imposição das mãos transmite dons espirituais. A Bíblia diz que Pedro e João imporam as mãos ali sobre os samaritanos, e Elimas viu aquilo ali, que eles estavam cheios do Espírito Santo, porquanto Pedro e João impunham as mãos. Por isso há uma ministração. Você pode ser batizado no Espírito Santo, às vezes só, mas a regra há uma lei de transferência. Quem tem, transfere aquilo que ele tem. Então, em nome de Jesus, eu posso transferir uma unção de cura. Podemos transferir o batismo do Espírito Santo, e nós recebemos pela fé. Tudo é pela fé. Não tem nada que Deus opera fora da fé. Pelo contrário, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. O Espírito Santo, tem pessoas que nunca ouviram falar do Espírito Santo. Não sabem a respeito do Espírito Santo. A Bíblia diz que os efésios não sabiam quando Paulo chegou lá em Atos capítulo 19. Recebestes o Espírito quando vocês creram. Vocês ouviram o Evangelho, vocês creram no Evangelho, mas vocês receberam o Espírito Santo? Aí Paulo fala, eles pegam e respondem: nunca ouvimos falar do Espírito Santo, nem sabemos que o Espírito Santo existe. Talvez tenha alguém aqui que não teve a oportunidade de ouvir, uma ou duas pessoas, não sei, ou quem está assistindo também, que nunca ouviu falar a respeito do Espírito Santo, que ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo tem sentimentos, emoções, tem personalidade. O Espírito Santo, ele falou com Pedro. Quando o soldado de Cornélio foi ter com Pedro, ele falou: desça, recebe eles lá, porque eu os enviei. O Espírito Santo falou com Pedro: desça. Atos capítulo 10. Paulo queria ir para Mísia, para Bitínia. A Bíblia diz que o Espírito Santo impediu deles irem para lá. O Espírito Santo impediu. O Espírito Santo falou ali quando o povo estava se consagrando, adorando ao Senhor. Há uma versão que fala, estava adorando ao Senhor e em jejum. Atos capítulo 13. E disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo, a Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo chamou, o Espírito Santo falou e ministrou ali naquele lugar. E há um ensino muito profundo. Quando nós quisermos fazer um ambiente profético, o jejum vai potencializar a nossa carne, ela vai perder a força, e ao mesmo tempo você está adorando a Deus. Eles estavam jejuando e orando, e eles ficaram sensíveis ao Espírito Santo. Houve ali uma manifestação do ambiente profético, e o Espírito Santo manifestou e enviou Paulo para a primeira missão dele ali. O Espírito Santo, ele estava no princípio da criação, e algumas pessoas dizem que ele foi mencionado como pessoa primeiro do que o Pai, primeiro do que o Filho, porque a Bíblia diz, no princípio Deus criou, está falando da divindade, não está falando do Pai ali, né? Aí ele fala, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ele foi o primeiro a ser mencionado como pessoa. Ele estava ali na criação, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele ensina todas as coisas. Jesus falando ali em João capítulo 14. 3 capítulos de João falando a respeito do Espírito Santo como pessoa. Que ele ensina todas as coisas. Ele é o nosso mestre. O maior mestre que está sobre a terra é o Espírito Santo de Deus. Jesus, quando terminou o sermão da montanha, as pessoas ficaram admirados, porque ele falava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Ele foi e enviou o outro Consolador, o Espírito da verdade, que vos ensinará toda a verdade.
Você quer saber a respeito da verdade? É o Espírito Santo que vai te ensinar. Você tem que ter comunhão com Ele. Você tem que ir para o seu quarto, no seu lugar secreto, passar tempos a sós com Ele, lendo a palavra dEle, pedindo a revelação dEle, que Ele venha trazer uma palavra rema, que venha queimar dentro de você, uma palavra revelada, para que você ande por cima dessa palavra. A fé, ela funciona através de uma palavra revelada da parte de Deus. O Espírito Santo, em Romanos capítulo 8, versículo 16, testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele fala com você 24 horas por dia. Por que ele fala 24 horas por dia? Porque você não passa um minuto sem a convicção que você é filho de Deus. Porque ele está ali testificando todo o tempo que você é filho de Deus. E você pode clamar: Abba, Pai, meu Pai. Você chama Ele de Pai, porque você tem a natureza de Deus em você, que é o Espírito Santo. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então você é um só Espírito com Cristo. Não há dois Espíritos em você. Você se tornou um com o Pai. Você tem a natureza do Pai. Você tem a palavra do Pai. Você tem o Espírito do Pai em você. Aquele mesmo que pairou sobre a face das águas, aquele mesmo que estava esperando uma palavra se manifestar, o verbo, quando diz: haja luz. A sua vida pode estar um caos, pode estar virada de cabeça para baixo. Quando o Espírito se manifesta e uma palavra venha sobre você, Ele transforma a sua vida em um segundo. Ele transforma a sua história, Ele transforma uma nação, Ele transforma uma família. Numa palavra liberada: haja luz, houve luz. Ali a trindade, ali a palavra que é Jesus, o Espírito Santo ali, o poder de Deus ali se manifestando, e o Pai ali falando: haja. Então, essa palavra que nós temos que buscar da parte de Deus. Ele intercede por nós, Romanos 8, 26. Ele possui qualidades intelectivas, porque a Bíblia diz: Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Há um autor que diz que essa palavra penetrar significa investigar profundamente. Quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Ninguém. Quem deu a Ele conselho? Quem ministrou a Deus sobre conhecimento? Mas a Bíblia diz: nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo tem a vontade, porque distribui os dons conforme apraz a Ele. Conforme agrada, Ele distribui os dons. Irmãos, a Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. Porque há um, palavra de sabedoria; a outro, palavra de conhecimento; a outro, curas; a outro, dom da fé; a outro, operação de milagres; a outro, profecia; a outro, variedade de língua; a outro, interpretação das línguas. Ele manda buscar os dons, porque como nós somos o corpo, eu preciso do dom que está na pastora, ela precisa do meu, nós precisamos do irmão que está cantando aqui o ambiente de louvor, adoração. Cada um precisa um do outro para completar ali o corpo de Cristo, ali um se ajudando ao outro. Às vezes eu posso precisar de uma palavra de sabedoria, o irmão está ali, está orando, está em comunhão com Deus, o Espírito Santo vem sobre ele e libera para mim uma palavra de sabedoria para resolver uma situação. Uma palavra de conhecimento. Eu te vi ontem à noite no travesseiro chorando, falando assim, 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 mas eu já tomei providência, a vitória é sua. Deus fala. Deus falou com um rei ímpio, mostrando Eliseu. Aliás, Deus falou com Eliseu a respeito de um rei que estava fazendo sacrifício numa caverna, no quarto. Deus abriu a visão dele, ele viu. Nós podemos ver coisas sobrenaturais através do Espírito Santo. Nós podemos. O Espírito Santo, ele separou Paulo e Barnabé, orientou Pedro acerca de Cornélio. Olha só que versículo tremendo esse aqui, ó. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia
que depois de ter dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, ele dava mandamentos por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi primordial na vida de Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Mas ele foi cheio do Espírito Santo. Antes de ser batizado no Espírito Santo, ele não fez nada, a Bíblia não registra nada. Mas quando ele tinha cerca de 30 anos, o Espírito Santo desceu a ele ali numa forma de pomba. A Bíblia diz que ele saiu ali de outro lugar, cheio do poder do Espírito. Ele andou no poder do Espírito. A Bíblia diz, quando Pedro pregou a Cornélio e mais 11 pessoas ali, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por isso que Atos capítulo 1, versículo 4, ele tem uma palavra de cunho, militar. Militar. Eu fui pesquisar no comentário, é uma palavra de cunho militar. Mas antes de eu pesquisar, eu já tinha assim uma intuição, porque eu fui militar, então a gente sabe mais ou menos essas palavras. Atos 1,4, comendo com eles, determinou-lhes. Determino. Uma determinação, você não pode ponderar, você não pode questionar, você não tem opção. Eu determino que vocês não saiam de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então há uma determinação. Ele falou lá em Lucas também: aguardem, não saiam, até que vocês serem revestidos do poder do alto. Ele fala assim, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lucas 24, 49. E Atos 1,8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os irmãos lembram dos diáconos que foram separados? 7 homens cheios do Espírito, para distribuir cestas básicas. E como a pastora disse, você recebe o revestimento do Espírito Santo, porque você vai ter adversidade, você vai enfrentar às vezes demônios, você vai ministrar cura, você vai ministrar uma palavra, e quando você é cheio, ele te dá ousadia, ele te dá intrepidez. Quando você não é cheio, é Pedro negando Jesus 3 vezes diante de uma criada, diante de pessoas negando. Mas quando ele foi cheio, ele desafiou os sacerdotes, todas as autoridades e todo o povo de Israel, em Atos capítulo 2. Porque havia uma intrepidez, uma desenvoltura, o Espírito Santo ali manifestando. Então o Espírito Santo, ele nos dá coragem, intrepidez, e há uma maneira de receber, que é onde nós queremos chegar. Abram suas Bíblias em Gálatas capítulo... Aliás, primeiro, pode ser Gálatas mesmo, capítulo 3, versículo 2. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Três, 2, né? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela fé. Não é pelo que eu faço. Eu não recebo o Espírito Santo por jejuar, ajuda, mas não porque eu jejuei, eu mereço e Deus tem que me dar. Eu não recebo o Espírito Santo porque eu participo de todos os cultos, todas as orações. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos da imundícia. Nós recebemos o Espírito Santo pela fé, porque a Bíblia diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, não vos dará gratuitamente todas as outras coisas? Deus não poupou Jesus. Jesus no Getsêmani,
Ele teve ali emoções fortíssimas, agonia, ânsia de morte. Há uma palavra ali que é traduzida como o maior nível profundo de depressão que ele passou ali, a ponto de suar gotas de sangue. E ele ali estava com medo, pavor, angústia. Ele estava apavorado naquele momento, não porque as mãos seriam furadas, seria pregado no madeiro, mas porque ele ia perder a comunhão com o Pai. Ele nunca experimentou isso, porque ele falava: eu e o Pai somos um. Eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. As palavras que eu vos falo não são minhas, mas daquele que me enviou. Jesus era totalmente entregue ao Pai. Ele deixava as multidões ali, ia para um deserto, um lugar solitário, a fim de orar. Era um homem de oração. Para escolher 12 pessoas para serem apóstolos, ele passou a noite inteira orando ao Pai. E em João, ele agradece: obrigado pelos que me deste. Ele não escolheu, Deus deu para ele cada apóstolo ali. Então Jesus, ele tinha essa comunhão com o Pai. Ele ouviu o Pai falando: este é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Eu me alegro nele, eu me agrado dele, eu tenho prazer nele. Mas o Pai não poupou, porque ele amou você, a ponto de entregar Jesus por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A motivação em dar foi o amor. O amor de Deus é eterno. Deus é amor. Deus, ele fez isso por você. E ele não daria o Espírito Santo? A Bíblia diz que qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Você daria uma pedra para o seu filho se ele pedir pão para você? Não. Se pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Você faria isso? Não. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Não. Ora, se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então o Pai, muito mais, ele quer dar o Espírito. Imagina você hoje andando com Jesus, Jesus aqui com você. Você ia para o lago pescar com ele, ganhar almas. Você ia para Ceilândia, você ia na periferia, você ia nos prédios. Jesus comprimido pela multidão aqui de Brasília. Pessoas de outras nações viriam aqui só por ouvir falar da fama de Jesus, como aconteceu na Bíblia. E você acostumasse com Jesus 3 anos. E Jesus fala: eu vou partir. Eu tenho que ir. Para o bem de vocês eu irei. Por vocês eu irei. Mas eu enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade. Ele vai me representar e vai guiar você a toda a verdade. Ele vai ensinar todas as coisas. Os discípulos não perguntavam: mestre, o que significa essa parábola aqui, essa parábola do grão de mostarda? O que significa essa parábola aqui do semeador? Jesus levava eles à parte e explicava. Por que nós não conseguimos expulsar demônios? Se ele falou que enviaria um outro Consolador, uma outra pessoa, igual a ele, semelhante a ele, com a mesma natureza dele, é porque o Espírito Santo é de vital importância para a igreja. Você pode tirar dúvidas com ele, ter comunhão com ele, ficar em silêncio, esperando no Senhor. Tem vários tipos de oração. Uma oração que eu acho difícil, é uma oração quando você para escutar a Deus, a quietude. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor teu Deus. Ele fala em Eclesiastes 5, não se precipites com a tua boca ao falar diante do rei, sejam poucas as tuas palavras. Vai ter momento, você quer ter a unção tangível de Deus, uma presença aqui palpável. É um momento que você vai ficar quieto na presença de Deus, não vai falar nada. E fica ali 10 minutos, 20, 30. Irmãos, por que eu estou falando 10 minutos, 20 e 30? Porque eu fui acostumado numa vida de oração, e acostumar só a agradecer pelo almoço, agradecer pela janta.
Nós temos exemplos na Bíblia que pessoas passavam dias orando, pessoas que passavam a noite inteira orando. Paulo fala: orai sem cessar, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Ele fala: sede perseverante na oração, fervoroso de espírito. Então é gastar tempo com Deus, ou ganhar tempo com Deus. Quanto mais tempo você tem com Deus, maior será o seu relacionamento. E quanto maior o relacionamento, maior será a sua intimidade com o Senhor. Então, você poderá receber o batismo no Espírito Santo crendo, porque você pediu ao Pai. O que você vai esperar? Um filho pede um pão, espera o pão, o pai vai lá e dá o pão. O filho pede um ovo, o pai dá um ovo. O filho pede um peixe, o pai dá um peixe. Se nós pedimos a Deus o Espírito Santo, Ele não vai dar um outro Espírito para você, Ele vai te dar o Espírito Santo. Então, se alguém for orar para você e tiver um ambiente onde estará ministrando sobre o Espírito Santo, crie uma expectativa de que você vai receber o Espírito Santo. Você não vai receber outra coisa além do Espírito Santo. E quando você estiver recebendo, pela fé, a Bíblia diz que nós recebemos pela fé. Em meu nome expulsarão demônios. Esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão outras línguas. Em meu nome, se beberem alguma bebida mortífera, não lhes fará mal algum. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Quando falar novas línguas, não está relacionado à questão moral. Porque tem pessoas que têm um caráter e não são crentes, que eles não falam gíria, palavrão, e às vezes tem uma linguagem sadia. Porque está falando de um sinal, expulsar demônios. Está falando de outro sinal, beber bebida mortífera, talvez um veneno na comida. Eu estava na faculdade teológica, tinha um muçulmano que tinha se convertido, o pai dele envenenou ele ali, ele não morreu, o pai se converteu. Ele deu graças pela comida, né? E outro sinal: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome falarão outras línguas. Pela fé você fala. O interessante é que o Espírito Santo não vai mexer a sua boca. O Espírito Santo não vai falar por você. A Bíblia diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. As pessoas que falavam conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Você está numa reunião, alguém ministra sobre você o batismo no Espírito Santo, no seu espírito há uma linguagem que ele já plantou ali, e essa linguagem vem para a sua mente. Aí você fica na dúvida: será que é eu que estou falando, imitando as pessoas? Será que é o diabo? E será que é da carne? Não, porque a língua é gerada no espírito, vem para a sua mente, e você tem que abrir a sua boca e falar. Mas como? Porque, irmãos, eu orei em línguas, acho que foi 5, 6 meses, só vinha balá, 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 mais nada. Foi uns 4 meses, mais ou menos 6, balá, 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 pela fé. Aí a pessoa falou: ora 15 minutos por dia, 15 minutos por dia, balá, balá, balá. Aí balá basturiando, opa, ó, já, né, aumentou. Daqui a pouco a gente vai falando mais, vai desenvolvendo essa linguagem sobrenatural como uma criança. Isaías 28 fala: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha o Senhor falará a este povo. Esse é o descanso, esse é o refrigério. A linguagem sobrenatural te leva a um lugar de descanso, porque você está edificando o seu espírito acima da alma, onde vem circunstâncias, pressões, tribulações, lutas. Quanto mais você edifica, você vence as suas emoções, os seus sentimentos. Você não vai andar pelo sentimento, porque a alma, ela adora a Deus quando o dinheiro está no banco, quando há saúde na família, quando você ganha um presente, quando você ganha uma viagem, quando você ali recebe uma esposa, uma mulher como esposa e vice-versa. Mas quando você perde dinheiro, você não tem nada, você é perseguido, você tem luta, a sua alma, ela não vai querer adorar a Deus. Agora, quando você edifica o seu espírito acima da circunstância, quanto mais você orar, é um bloco de edificação. A palavra aquele que ora em outra língua, edifica a si mesmo, edifica, oikodomeu no grego, significa construir, é uma construção gradativa, à medida que você vai orando em línguas. Há delícias perpétuas, pode vir
pandemia, vem fatalidades, vem pressões, vem perdas. Mas você é cheio do Espírito Santo, você não vai se abater, você vai ministrar a sua alma. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da cova, enche a tua boca de bens, te coroa de graça e misericórdia, e te dá força, renova como a força da águia na sua mocidade. Aí ele vai continuando, olha, a misericórdia do Senhor dura de eternidade a eternidade, a misericórdia do Senhor se renova pela manhã, e você vai ministrando a sua alma. Salmista, no Salmo 42, ele era uma pessoa sedenta, assim como a costa suspira pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a sua face. Nesse mesmo texto de alguém sedento, alguém que anseia a presença de Deus, ele fala, por que está abatida a minha alma? Espere em Deus, por que te perturbas dentro de ti? Espere em Deus, confia nele, eu ainda o louvarei. Estava perturbado de alma, estava ansioso, preocupado, mas ao mesmo tempo, ele fala, por que está abatida? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí você vai para aquele quarto, Deus, eu quero o Senhor, não sai daqui sem a sua presença, está chovendo canivete, perseguição, perdi emprego, morreu parente, eu não saio enquanto eu não receber da tua presença, eu preciso da tua presença, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de casa, eu não estou pedindo coisas, eu quero o Senhor, eu quero a tua presença, a minha alma anela a tua presença, a minha alma está apaixonada pela tua presença, faz queimar o meu coração por amor por ti cada vez mais, faz meu coração arder de paixão, de amor, que eu venha buscar o Senhor com toda a minha alma, toda a minha força, todo o meu entendimento. E quando você ministra a sua alma, bendiz, ó minha alma, você está bendizendo porque você foi perdoado, você foi curado, você foi redimido, você é suprido, e aí você é fortalecido, você sai do ambiente de louvor pelo que Deus fez e entra no ambiente de adoração pelo que Ele é. E você, às vezes, só eu te amo, eu te adoro, tu és o Rei dos Reis, amado da minha alma, você não pede nada. Aí passa 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, o ambiente fica denso lá do seu quarto, você não quer sair do seu quarto. Eu vim para a igreja, para não pegar engarrafamento mais cedo, mas nós pegamos. Irmãos, sai lá de casa orando em língua até aqui. Eu estava nem aí para engarrafamento, eu estava querendo que demorasse mais um pouco, né? Porque eu falei, as lamparinas estão acesas, eu coloquei essa música lá no som do carro, vou orando em línguas. Vou orando em línguas quando eu estou na academia. Por que eu vou orando em língua na academia? Porque a minha mente não tem participação. A minha mente é infrutífera. A minha inteligência não tem parte. Com a minha inteligência eu vou correndo, observo tudo aqui no campo natural, mas eu vou orando em línguas. Quantas mensagens eu recebi na academia, irmãos? Eu estava vendo uns pássaros, uns pombos no container de lixo, e era o lixo do mercado. E eu estava passando muita dificuldade financeira. Eu olhei ali, por que eu olhei? A Bíblia diz, observai as aves. Essa palavra veio, eu vou observar. Não tem dinheiro, não tem cheque, não tem cartão de crédito, está comendo os negócios do mercado lá. A Bíblia diz que nós valemos mais que pardais. Nós somos filhos de Deus. Virou administração, irmãos. Porque em todo o tempo nós estamos ligados no Espírito, orando em línguas. A mente não vai entender. Você vai orar 3, 4, 5, 6 horas, você não vai sentir nada, você não vai ver anjo, só a boca cansada, você não vê resultado imediato. Mas quando você vai pregar, vem ali a revelação, vem, o esboço pode ser trocado na hora, Deus pode te dar visão, Deus pode te dar revelação, você começa a perceber uma unção, você fica mais audacioso. Você tinha medo de pregar para certa pessoa no seu lugar de trabalho, mas você chega cheio do Espírito Santo e vai pregar para a pessoa, vai falar de Deus para ela, vai ganhar aquela alma para Cristo. Você vai enfrentar o vizinho, olha, ora para minha esposa, está endemoniada. Eu vou lá porque eu tenho autoridade, estou cheio desse, vou lá e expulso esse demônio. E quanto mais você orar em línguas, nós estávamos numa reunião, era eu e um casal só, falando sobre isso. Eu pedi ao pastor a oportunidade para ministrar a oração na quarta-feira.
E aí eu ensinava para eles, fazia um círculo, aqui é o espírito, aqui é a alma, aqui é o corpo. A Bíblia diz que quando eu oro no espírito, o meu espírito, quando eu oro em outras línguas, o meu espírito estará orando. Qual dessas partes que está funcionando aqui? Essa ali é o espírito, não é a alma. E aí foi ensinando, que a gente ora sem sentir a unção, a gente não precisa de um reteté para orar em línguas, a gente não precisa de um congresso para orar em línguas, a gente não precisa ver uma bola de fogo para orar em línguas, é minha linguagem celestial que eu recebi do meu Pai, quando eu fui batizado no Espírito Santo. Então eu vou orar hora após hora, o tempo todo orando em línguas, sem sentir nada. Irmãos, aí veio 4 pessoas, daqui a pouco 5, daqui a pouco 10. Quando a unção desatou depois de um ano, porque ensinava, mas vamos orar comigo 1 hora, vamos aumentar para 2, e as pessoas iam orar comigo 1 hora, 2 horas, daqui a pouco eles estavam orando 4, e aí, irmãos, pessoas saíram carregadas da igreja, pela presença saíram carregadas, muitas curas, 95% ou mais foram batizados no Espírito Santo, pessoas que nunca teve uma experiência com Deus. E começou a vir gente de São Paulo, gente de Tocantins, gente de Manaus. Uma pastora de Manaus veio aqui para o Brasil umas 10 vezes. Não havia Facebook, não havia WhatsApp. A notícia correu até em outros estados. E a igreja ficou cheia. A igreja tinha capacidade para 200 pessoas. No culto de domingo era 30, 40 pessoas. Mas quarta-feira começou a vir 100, 200 pessoas. E aí o pessoal ficou com sede. Pastor, aumenta mais um dia. Aí eu falei, então eu vou perguntar ao pastor lá, pedir autorização. Aí fomos segunda e quarta. E foi enchendo. Pede outro dia. Eu falei, pastor, estão pedindo, estão com sede. Segunda, quarta e sexta. Aí queria o sábado. Eu falei, não, tem família. Sábado não, agora vocês vão orar em casa. Né? Chegou pessoas reunidas no culto de casa, culto do lar. Depressão. Pediu assim, Deus me mata ou me mostra uma luz no fim do túnel. Nesse dia, eu orei por ele, e foi revestido de poder. Olha, foi tão forte. Naquele mesmo dia, passou a orar 4 horas. Acordava 4 horas da manhã, que ele trabalhava às 7, 8. Entrava debaixo do chuveiro para perder o sono e começou a orar. Deus começou a dar visão, daqui a pouco virou um grande pregador. Estava num nível de depressão muito forte. E essa questão das línguas, tem que ter muito tempo para falar sobre elas. Geralmente gasta 4 dias falando só sobre as línguas. Cada uma, o que você ora, como funciona. Mas hoje, é para você que quer ser renovado, e você que não fala em línguas, não foi batizado no Espírito Santo, para você receber hoje, em nome de Jesus. Nós não merecemos, mas o Pai, diligente, para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com imposição das mãos do presbitério. Ele fala, não deixe a chama apagar sobre você, quando ele vai falar desse texto e outras versões. Então, o primeiro desafio é esse. Se você quiser ser revestido nessa noite, agora, eu convido você para sair do seu lugar, vir aqui à frente, convido os pastores, os intercessores para estar impondo as mãos, e nós vamos ministrar sobre a sua vida. Se tem alguém que quer receber esse revestimento, quer reacender essa chama, quer ser renovado, vem aqui à frente e você vai receber. Você não vai receber outra coisa a não ser o poder do Espírito Santo. Amém? Gostaria de convidar o ministério do louvor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pai, nós te damos graça, porque o Senhor, ó Deus, é um Deus doador, e hoje o Senhor quer renovar pessoas aqui. Pai, o Senhor quer derramar dons espirituais, renovar, reacender a chama. Te agradeço em nome de Jesus. Depois, eu vou convidar quem não ora em línguas, quem não é batizado do Espírito Santo. O primeiro aqui é só para renovar, tá? Aí depois, quem não é batizado, não fala em língua, vai sair daqui falando em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é para quem já foi batizado e quer ser renovado no poder do Espírito Santo. Quem quer renovar os dons espirituais, tá bom? Quem já recebeu e quer ser renovado. Depois é quem não recebeu e quer ser batizado para falar em línguas, tá bom? Aí eu chamo. Senhor meu Deus, querido Espírito Santo, vai ministrando agora sobre essas vidas. Senhor, o Senhor diz, reavive o dom que há em ti, e te foi dado mediante profecia, com imposição das minhas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai,
Nós ministramos fogo. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser, Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração não quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero entregar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração não quero te entregar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero te entregar diante do teu altar. Diante do teu altar. Pai, eu quero te encontrar, tua glória e majestade. Aleluia. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh!
fala em línguas, vem aqui à frente. Não foi batizado no Espírito Santo, você vai receber e você vai falar. Chora bababasandara halamas, ora mandara basúbia. Quem não recebeu o batismo, vai receber agora em nome de Jesus. O Espírito Santo não vai mexer na boca de vocês, ele não vai falar por vocês. Vai vir uma língua no seu espírito, ela vai subir a sua mente, por lábios gaguejantes. E você fala sem medo, sem medo. Porque se você pedir ao Pai o Espírito Santo, Ele vai te dar o Espírito Santo. E é pela imposição das mãos que você vai receber agora em nome de Jesus. Não fala em português, não glorifica a Deus. Fala somente o que Ele vai colocar na sua vida agora. É pela fé, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Você vai receber as línguas espirituais em nome de Jesus. Em nome de Jesus, só recebe. Quero mais.
Pai Celestial, vai enchendo, vai enchendo. A palavra do Senhor diz: não embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, vírgula, falando, falando, falando. Abre a sua boca, abre mistério. Você que foi ministrado a primeira vez, vocês que estão aqui na frente, começa a falar em mistério. Edifica o seu espírito. Mais Espírito Santo, mais. Mais. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela dádiva, pelo dom do Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pelo teu fogo no meio do seu povo. Obrigado, Pai. Remi andará galabas.